Olá, trabalhador, trabalhadora têxtil. Bom, mais uma live do Sintrafit e hoje vamos abordar alguns assuntos. Entre eles, troca de feriado. Então, a trabalhadora já está nos procurando. Poxa, próximo dia 4 de agosto é feriado municipal. O feriado tem que ser respeitado, não tem que ser respeitado. Fico em casa, não fico. Feriado é feriado. Porém, é importante destacar que a partir de 2017, com a reforma trabalhista, vamos tratar assim, né, existe a possibilidade da troca do feriado. Então, a troca do feriado, de que forma pode ser feito? Desde que a maioria do trabalhador, da trabalhadora, estes envolvidos, né, decidem em aceitar a troca do feriado. Então, por exemplo, vamos trabalhar na sexta e folgar no sábado. Vamos trabalhar dia 4, repito, folgar no dia 5, para aqueles que trabalham o sábado, por exemplo. Desde que a maioria concorde. Se a maioria não concordar, a empresa não pode efetuar a troca do feriado. Mas Aníbal, se tem, por exemplo, 50 trabalhadores nesta empresa, 26 concordaram e, 24 não concordaram. A maioria concordou. A maioria concordando, os outros têm que se submeter à vontade da maioria. Da mesma forma, se for ao inverso. 26 não concordaram com a troca, 24 concordaram, a empresa não pode efetuar a troca de feriado. Então, você trabalhador, trabalhadora, se for procurado pela empresa, você tem que ficar atento a esta situação. A empresa, somente com a concordância da maioria, pode fazer a troca do feriado. Bom, está aqui comigo o colega Joel, diretor. Joel, você que é mais responsável lá na parte lá médico-odontológica, o que o amigo tem de novidade, de notícia para o nosso associado, a nossa associada, enfim, ao trabalhador, a trabalhadora, em relação lá ao setor o qual você é responsável. Certo, Aníbal. Aníbal, nós temos o Dr. César, né? Trabalha com nós já há praticamente 50 anos, né? Eu acredito que é um dos pediatras mais antigos da cidade, eu acho, acredito em atividade, né? Com certeza, eu acho. E ele pediu para desacelerar um pouco o trabalho dele, né? Então ele veio pedir para nós se nós aceitávamos, e ele não atendia mais na sexta-feira. Deve fazer uns 2 meses, um pouco mais, que ele não atende mais, né? E a gente sabe que Brusque tem muita dificuldade também em profissional pediatra, né? Isso no Brasil todo, em Brusque não é diferente. Conseguimos agora uma dentista uma pediatra muito experiente, a doutora Eliane de Faria de Lima, né? Muito conhecida na cidade. Ela atende, na sexta-feira ela veio para suprir a nossa necessidade, né? O pessoal está gostando e não podia ser diferente, né? Pela experiência, pela técnica dela. E também, Aníbal, seguindo a mesma linha dos médicos, o doutor Dair trabalha com nós há 25 anos, né? Ou quase 26, né? Correto. Também veio pedir um afastamento por tempo indeterminado por motivo de saúde. Nós não tem como negar, né? Porque é saúde, um funcionário muito experiente, técnico, o pessoal adorava ele. Começou com nós o Torinho. Só que o horário dele mudou um pouquinho. Também vem de manhã, devido às outras atividades dele, começa 15 para as 6. O pessoal está adorando que o pessoal do terceiro turno, por exemplo, sai do terceiro turno, 15 para as 6 já atende. Então, legal. Essa é a mudança que nós tínhamos para passar para o nosso associado, né? Que é um tempo, a gente não sabe quanto tempo vai ficar afastado. É a nossa preocupação de colocar o profissional atender com nós, né, Aníbal? Importante, né, João, que o nosso associado, o trabalhador, trabalhadora, que é associado ao Sintrafit, ele não está desassistido, né? Então, houve sim, o pediatra, por exemplo, alguém está fazendo o horário do Dr. César, né, na sexta-feira. Da mesma forma, alguém está substituindo o Dr. Oldair. Então, tá aí. O sindicato sempre buscando em manter no mínimo o que a gente oferece, né, na assistência, seja médica odontológica, né, para que o associada nossa não saia no prejuízo. Me permite, Joel, né, falando em área médica, né, às vezes a gente tem aquele trabalhador, às vezes que, por mais que a gente orienta, por mais que a gente chama a atenção do trabalhador em relação a atestados médicos, o amigo quer dar uma reforçada em relação a essa situação sobre atestado médico para você, trabalhador, trabalhadora têxtil, ficar atento em relação a atestados médicos? Aníbal, até uma coisa que aconteceu a semana passada, Aníbal, eu fiquei até preocupado, né? Teve uma empresa que nos ligou e questionou de um atestado que foi dado aqui do nosso sindicato para um médico que atende no sindicato,
questionando que um funcionário tinha falsificado o atestado. Não sei se mudou letra, mudou número, né? É uma preocupação de tem gente, não façam isso. Isso, além de, é uma falta grave, está lá na Constituição, está lá no CLT 402, pode ser demitido por justa causa. Então, não faço isso, porque se rasura de atestado, falsificação da justa causa, e é difícil reverter. Não vamos dizer que é impossível, mas é difícil. Então, para muitos, né, Nível, que a gente, com certeza, já escutou, e eu escutei muito, que ainda tem aquele costume de dizer, não, justa causa só dá por 2 motivos. Se cometer furto ou briga e fizer sangue dentro da empresa. Não é verdade isso. Não é verdade. Tem muitas coisas que dá justa causa. Então, o trabalhador se informa, tiver alguma dúvida, nos procura. Né? Tem o Dr. Márcio, o jurídico, o Aníbal, que está mais tempo aqui, experiente, que nós orientamos. Gente, não façam isso. E também, Aníbal, procurando essa mesma forma, essa mesma empresa queria que nós desse o prontuário para eles. Eu quero deixar bem claro, nós não damos prontuário para a empresa. O prontuário aqui sai só de 2 maneiras aqui no sindicato. Sou o próprio funcionário, ó, o paciente vem aqui com documento de identificação e nós nem temos papel aqui. Quem faz é o Dr. Márcio, ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade, uma cópia, que ele é o responsável. Correto. E só sai de 2 maneiras, assim ou o juiz requisitar, né? Pedir, daí nós fornecemos, porque o judiciário tem que obedecer a ordem do juiz. Via judicial, né? Via judicial. Fora isso, não tem como pegar o prontuário. Nós não mandamos por digitalizado, por foto, por nada. Não adianta, isso não adianta existir. Então eu quero deixar para o social também bem garantido que a empresa não tem acesso ao prontuário. Ele também não se intimidar com o RH, com o encarregado, supervisor. Né? Pode ficar tranquilo. É importante que, né, o Stofel, Joel, reforçando, né, é aquilo que você falou, né, você, não, mas isso não dá justa causa. Tem várias situações que o trabalhador, a trabalhadora, pode ser demitido por justa causa. Sei lá, desídia é falta de interesse pelo serviço, é você faltar sem justificar a sua ausência ao trabalho, enfim. Insubordinação da justa causa. Insubordinação, é a questão de você trabalhar de forma alcoolizado, enfim. Tem N situações. E a gente tem alertado aqui, né, Joel? Nós temos alertado o trabalhador e a trabalhadora, mas infelizmente está acontecendo aí de forma aí que até nos surpreende o número de atestados alterados. E isso, primeiro, está previsto na CLT, é justa causa, e inclusive você pode responder por um processo crime, até porque você está alterando um documento emitido por um profissional na área da saúde. Então, é nesse sentido que a gente chama a atenção de você, trabalhador, trabalhadora, venha se informar para que a gente possa lhe orientar, porque depois não adianta chorar o leite derramado. E uma justa causa, às vezes, o trabalhador sai num prejuízo tremendo. Ele pensa em estar provocando uma demissão, né? Eu quero alterar ou tomar qualquer atitude para resolver o seu problema particular. Ele vai resolver de uma forma bem diferente do que ele imagina, num prejuízo financeiro enorme. Independente do tempo de trabalho, né? Só sai com os dias trabalhados e férias vencidos, se tiver. O resto perde tudo, né? Infelizmente, é isso que acontece. Corretamente. Aproveito ainda, antes de encerrar, nós temos aí sendo procurado, aí chamar a atenção de você, trabalhador, trabalhadora, para aqueles acordos de compensação de jornada. O que é a compensação de jornada? Tem muita empresa que está atendendo o trabalhador, trabalhadora, aquelas, claro, que podem. O trabalhador, trabalhadora está compensando a jornada, ou seja, as horas de sábado durante a semana. Então, isso é possível? Claro que é possível. Basta a empresa querer, né, que o sindicato se coloque à disposição para ir lá e conversar com o trabalhador, com a trabalhadora e formular o acordo. Da mesma forma, a empresa nos procurando, às vezes o trabalhador trabalha lá todo sábado, 4 horas. Poxa, por que não fazer semana espanhola? Sábado sim, sábado não. Então, independente disso, é possível? É possível, desde que a empresa queira fazer e com a anuência do sindicato, com a assistência do sindicato e com a concordância da maioria dos trabalhadores. A gente está sendo procurado aqui também. Poxa, é possível? A empresa diz que não é possível, que a lei não permite. Permite sim. Da mesma forma que no intervalo entre a jornada, o famoso horário de café. Ainda, infelizmente, nós temos algumas empresas que aplicam 1 hora de café. A grande maioria está no 30 minutos. E esse acordo é feito com o sindicato. Até porque
O Ministério do Trabalho, que era através da Superintendência do Ministério do Trabalho, não faz mais o acordo. Quem faz os acordos agora é os sindicatos. E o sindicato está aí à disposição, seja da empresa, do trabalhador, para esclarecer e principalmente para fazer esse acordo da redução de 60 minutos para 30 minutos, o horário de café. Basta a empresa querer em atender essa justa reivindicação do trabalhador e da trabalhadora, que aí ele não precisa ir lá os sábados compensar esta outra meia hora que é do horário de café. Basta querer que o sindicato está à disposição. Com certeza, essa hora de café só beneficia a empresa, né? E prejudica muito o trabalhador, né, Olímpio? É verdade. O sindicato está aqui para defender o trabalhador, esse é o nosso objetivo. É verdade. Estamos encerrando mais um programa, desejamos a todos um ótimo semana a todos.